Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco no dia de hoje. Que as bênçãos do Senhor repouse sobre ti. Aleluia. Mais um devocional que o Senhor prepara em nossas vidas no dia de hoje, que se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículo 24, que diz assim: a parábola do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boas sementes no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arrancamos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aleluia. Olhando para esta parábola do joio, nós vemos que a Bíblia fala que ali os servos semearam boa semente no campo, mas de repente os servos, mediante ao cansaço, foram descansar. A Bíblia fala que dormiam. Enquanto os homens dormiam, enquanto eles dormiam, o que acontece? O inimigo veio e semeia o joio no meio do trigo. E logo após que ele faz isso, ele semeia e ele se retira. O que o Senhor nos ensina no dia de hoje através dessa palavra. Muitas vezes, irmãos, quando nós vacilamos, quando nós pecamos ou erramos, o inimigo, ele, ou até mesmo não precisa pecar, mas às vezes o cansaço, nós somos vencidos pelo cansaço. Então o inimigo vem e lança aquela semente, ou seja, o joio. E ele lança aquela semente e se retira, e ali aquela semente começa a crescer. O joio começa a crescer no meio do trigo. E o que o Senhor quer nos ensinar? Que o adversário, ele muitas vezes ele entra para querer tirar a nossa alegria, a nossa paz, com a semente da discórdia, com a semente do desamor. E a Bíblia diz que quando a erva cresce, quando o joio também começa a aparecer. E aí os servos do dono daquela plantação, dono daquela casa que havia plantado, pergunta para ele: você não semeou semente boa? Não foi semente boa que tu plantaste? Por que veio o joio junto? E ele, porém, responde para eles: foi um inimigo que fez isso. Mas o interessante é que os servos perguntam para ele e diz assim: tu quer que nós vamos lá e arranquemos esse joio? E ele diz: não. Porque se vocês forem arrancar o joio agora, pode ser que arranquem junto também o trigo. Mas, desde que eles crescem juntos,
até a colheita, até o tempo de colher. E no tempo da colheita, eu direi: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados. Ou seja, é lícito que o joio cresça no meio do trigo. Porém, no tempo da colheita, eu tenho que fazer diferença. Eu tenho que ver qual é o trigo, qual é o joio, para me poder separar. Porque a Bíblia diz que o joio é uma semente. Se você for ver mais adiante no 36, vai te trazer a explicação. Que o joio são os filhos do maligno, são os filhos do adversário, que quer ver a tua derrota, que quer ver o quê? Que a tua colheita não seja uma colheita boa. Mas eu tinha que ir lá e arrancar logo o joio. Não, você pode também machucar o trigo se você for antes da hora. Então deixa lá. O joio pode até crescer no meio da tua colheita. O joio pode até estar no meio de vocês. Mas não deixe ser contaminados pelo joio. E como que eu posso diferenciar? Como que eu posso fazer isso? Olha que o dono da colheita diz para os seus servos: deixa crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntais primeiro os joios. Ou seja, ele prepara os seus ceifeiros para que saiba a diferenciação entre o trigo e o joio. Você só pode ser preparado. Eles preparam os ceifeiros dele. Você só pode ser preparado através da oração, através da palavra, para que o inimigo, mesmo eu estando, mesmo o joio crescendo no meio da minha plantação, no meio da minha lavoura, se eu estiver preparada na palavra, se eu estiver preparada na oração, se eu estiver com o meu coração voltado às coisas de Deus para mim, os ensinamentos de Deus para minha vida, o joio pode até crescer ali no meio, mas eu vou saber, no tempo da colheita, pegar aquele joio, atar aquele joio em feixes para ser queimado, e o trigo eu recolher no meu celeiro. O Senhor te convida no dia de hoje ao que na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está ouvindo essa palavra, e vem ao meu coração. Nós sabemos que é lícito que o joio cresça no meio do trigo, mas eu tenho que estar preparado para quando eu for fazer a minha colheita, eu saber pegar aquele joio e atar no fogo, ou seja, a semente da discórdia, a semente do desamor, não impregnar a minha colheita. Por quê? Porque eu estou preparado, eu sei o que é o trigo e eu sei o que é o joio, e você só consegue fazer essa diferenciação do que é o trigo, de que é o joio, quando você está na presença do Senhor. Quando alguém vem falar algo para você, de qualquer pessoa que seja, você olhar para aquela pessoa e dizer: é mesmo? Vamos orar por ela. Vamos clamar a Deus por ela. Deixa ela aí. Deixa ele aí. No tempo certo ele vai ser arrancado. Tudo tem o tempo de Deus, irmão. Mas muitas vezes nós ouvimos algo aqui, algo ali, e nós começamos a dar vazão para o joio. E quando nós damos vazão para o joio, para a semente, o joio começa a ficar mais forte, ou seja, a semente do inimigo começa a ficar mais forte, e quando nós vemos, olhamos, é tarde, perdemos a nossa colheita. Não vamos permitir que o adversário, o inimigo, roube a nossa colheita. Ele pode até crescer, mas eu vou estar preparada no tempo certo para pegar aquele joio
e queimar, atar no fogo, porque eu vou colher o trigo para o meu, aleluia, eu vou colher o trigo ali para o meu celeiro, aleluia, que possamos aprender a fazer diferença do trigo e do joio. Então, neste momento, eu quero assim orar junto com você, que Deus assim me ensina. Primeiro, Senhor, primeiro fala ao meu coração, que possamos aprender. Essa palavra ela tem um fundamento muito forte, porém se eu for ficar muito tempo aqui, eu vou ser extensiva, mas eu quero neste momento, nesses pequenininhos minutos, para não ser muito extensiva, orar com você, para que nós venhamos a aprender a diferença entre o trigo e o joio, e que nós possamos ser trigo na presença do Senhor. Pai, eterno Pai Santo, Pai soberano, Pai de misericórdia, nos ensina, Senhor, a cada dia, Senhor, a Tua palavra, os Teus preceitos, aquilo que Tu tem para nós, Senhor. Pai, nos ensina, Pai, a ser trigo na Tua presença. Senhor, que nós venhamos saber a diferenciação entre o joio e o trigo, mesmo o joio crescendo entre o trigo, mas quando vier o tempo da colheita, nós possamos estar preparados, Senhor, para colhermos o trigo. E nós só possamos estar preparados se estivermos firmes em Ti, firmes na Tua palavra, firmes no Teu amor, firmes na Tua verdade, firmes naquilo, Senhor, que Tu tem para nós. Oh, Pai, e o que é a Tua verdade nas nossas vidas? É a cada dia nós semearmos os frutos do Espírito na nossa vida, Senhor. Nos ensina, ó Pai, a termos os frutos do Teu Espírito, a andarmos, Senhor, conforme a Tua palavra nos ensina, Senhor. Oh, Deus, sabemos, ó Pai, que trilhamos muitas vezes caminhos difíceis, mas nós sabemos que Tu és o nosso Deus, o nosso ajudador. Senhor, fica conosco neste dia, revela-nos o Teu amor a cada dia, revela-nos o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia na nossa vida, mas nos ensina-nos, Senhor, a andarmos debaixo dos Teus preceitos e a cada dia fazer a Tua vontade e o Teu querer, porque sabemos que a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Oh, Espírito Santo de Deus, fica conosco, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que Deus seja eternamente louvado na minha e na tua vida, que Deus os abençoe e graças a Deus. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor.